capítulo 3 do livro de Daniel, encontramos a descrição de uma história fascinante que fala sobre a coragem e a fé impressionante de três jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Este episódio ocorreu durante o exílio babilônico, quando o rei Nabucodonosor ergueu uma estátua de ouro e ordenou que todos se curvassem diante dela em adoração. Porém, quando os instrumentos musicais soaram, esses três jovens permaneceram firmes em sua devoção ao Deus de Israel, recusando-se a adorar a estátua, apesar das consequências mortais que enfrentariam. O contexto político e religioso desse evento é de suma relevância para entender a profundidade da atitude desses jovens. Eles eram estrangeiros em uma terra estranha, sujeitos à autoridade de um rei poderoso e idólatra. Notadamente, sua lealdade a Deus superou qualquer temor humano ou ameaça de punição. Eles estavam dispostos a enfrentar o risco em vez de comprometer sua fé. A recusa dos três jovens em se curvarem diante da estátua demonstra uma profunda convicção de fé em Deus. Eles tinham absoluta convicção que a verdadeira adoração só podia ser dirigida ao Senhor, o Criador do céu e da terra, e não a ídolos feitos por mãos humanas. Sua resistência se enquadra com o mandamento dado a Moisés em Êxodo capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. A postura dos três jovens também é um exemplo poderoso de fidelidade a Deus em meio ao perigo iminente. Eles assumiram a possibilidade de suportar as consequências de sua decisão, confiando que Deus estava no controle absoluto de todas as coisas. O cenário era de pavor, mas eles não cederiam à pressão de adorar falsos deuses. Essa fé sólida faz coro com as palavras do profeta Abacuque, lá no capítulo 3, versículos 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Além disso, a história dos três jovens reflete o tema recorrente na Bíblia, sobre a soberania de Deus sobre os impérios terrenos. Mesmo o poderoso rei Nabucodonosor, com todo o seu domínio sobre os povos e nações, não podia subjugar a lealdade dos servos fiéis de Deus. Isso faz lembrar as palavras do salmista: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Salmo 2, verso 2. Mas no final é Deus quem reina supremo sobre toda a criação. O relato dos três jovens também nos chama a atenção a examinar nossa própria fidelidade a Deus, em meio às pressões e tentações do mundo ao nosso redor. Assim como eles enfrentaram a escolha entre obedecer a Deus ou ceder à pressão da cultura ao seu redor, também somos confrontados com decisões que testam nossa devoção e compromisso com Deus. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego é uma demonstração clara do poder da fé e da fidelidade a Deus. Mesmo nos momentos críticos, sua coragem inspira gerações de crentes a permanecerem firmes em sua adoração ao Senhor, independentemente do que possam enfrentar. Basta ter a certeza e a confiança que Ele está cuidando dos seus, e no momento certo Ele se manifestará em glória, e todos reconhecerão que o nosso Deus é fiel e não tosqueneja. A firmeza de Sadraque, Mesaque e Abednego diante da estátua de ouro nos oferece inúmeras lições e exemplos valiosos que podem ser aplicados aos dias de hoje, especialmente no que diz respeito a princípios e convicções. Essa história nos lembra da importância de manter nossa integridade moral e ética em face de riscos ou ameaças. Eles recusaram comprometer seus valores e princípios
quando ameaçados com a possibilidade de morte. E essa integridade e comportamento é um exemplo para nós hoje, em um mundo onde as tentações, ameaças e pressões morais são frequentes. Embora não sermos desafiados com estátuas de ouro físicas, enfrentamos formas modernas de idolatria em nossas vidas, como o amor ao dinheiro, poder, fama ou sucesso. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a adorar a estátua de ouro, nós precisamos resistir a qualquer forma de idolatria e permanecer firmes ao verdadeiro Deus. Essa é uma realidade que não muda com o passar dos tempos e das gerações. As estátuas estão aí diante de nós diariamente. É um alerta para aqueles que imaginam que histórias como a desses jovens profetas se resume ao conto de um passado remoto. É preciso cuidado, pois muitos não estão se curvando para a estátua do dinheiro, poder, fama e sucesso. Estão deitados e não perceberam que a sua relação à estátua se tornou algo tão natural, porém destrutivo. A história desses 3 jovens é uma fonte que estimula a termos força para enfrentar a oposição e defender nossas convicções, mesmo que isso signifique sofrer críticas, ostracismo ou perseguição. Devemos estar dispostos a permanecer firmes em nossas crenças quando somos pressionados a conformarmos com a mentalidade dominante ou popular. A falta de coragem para enfrentar desafios e resistir à pressão está relacionada à falta de convicção e princípios sólidos. Quando as pessoas não têm uma base sólida de crenças e valores éticos, é mais fácil ceder à conformidade com a cultura dominante ou às expectativas sociais, mesmo que isso resulte em comprometer sua moral e ética. Meus amados irmãos e caros ouvintes, a convicção e os princípios servem como alicerce para a coragem. Quando uma pessoa tem convicções claras sobre o que é certo e errado, ela está mais inclinada a agir de acordo com essas convicções, mesmo se deparando com oposição e perseguição. Os princípios éticos e espirituais fornecem orientação e direção, capacitando as pessoas a resistir à tentação e permanecerem firmes em suas convicções quando isso requer coragem e sacrifício. Além disso, a falta de coragem também pode ser atribuída a outros fatores, como medo do desconhecido, receio de consequências adversas ou pressões sociais intensas. Em um mundo onde a conformidade muitas vezes é valorizada mais do que a integridade, é compreensível que algumas pessoas hesitem em desafiar o status quo ou se destacar ao defenderem suas convicções. No entanto, é importante notar que a coragem não é apenas a ausência de medo, mas sim a capacidade de agir apesar do medo. Desenvolver convicções sólidas e princípios fortalecem nossa coragem e nos capacita a enfrentar os desafios que encontramos em nossas vidas, permitindo-nos a viver de acordo com os nossos valores mais profundos, mesmo quando isso requer resistência e sacrifício. Que Deus em Cristo vos abençoe e pensem nisso. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.